Vocês conseguem entender que a universidade é algo grande, né? A universidade é grande, ela tem um alto grau de autonomia, ela tem inúmeros eventos, inúmeros cargos, inúmeros tipos de funcionários, inúmeros conselhos. É um órgão com um caráter democrático muito forte, em que as decisões, em regra, são tomadas por conselhos, tá? A gente vai estudar esses conselhos, vamos estudar a composição desses conselhos, vamos estudar quais são as atividades que a universidade desenvolve. Tudo isso com base no estatuto da própria UNB, que é o que vocês precisam aprender para a sua prova. Uma palavrinha básica antes, que vocês precisam aprender, uma palavrinha interessante que vocês têm que entender, é que esse curso é um curso que só vai ser cobrado na prova o que nós falarmos. Raramente vai ser cobrado entendimento de tribunais ou coisa parecida sobre estatuto. A banca vai seguir o texto da norma e nós vamos trabalhar o texto da norma com alguns esclarecimentos para facilitar a compreensão dos alunos. A Universidade de Brasília é uma instituição pública de ensino superior, integrante da Fundação Universidade de Brasília, FUB, com sede na capital federal. A Universidade de Brasília rege-se pelo Estatuto e subsidiariamente pelo regimento e normas complementares. Aqui não há muita dúvida, nós sabemos o que é a UNB, que ela é uma instituição pública de ensino superior e é integrante da FUB, da Fundação Universidade de Brasília, com sede na capital federal. Ela se rege pelo estatuto, que estudaremos hoje, e subsidiariamente pelo regimento, que também estudaremos em aulas posteriores, e por normas complementares. A Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial em conformidade com a Constituição Federal. Lembra que eu falei para vocês sobre a tal da autonomia? Então, essas são as autonomias que a UNB goza: didático-científica, liberdade de pesquisa, liberdade de ensino, de organizar o ensino, administrativa e gestão financeira e patrimonial, em conformidade, claro, com as disposições constitucionais a respeito do tema. Então, é muito importante vocês memorizarem essas áreas de autonomia, tá? Isso pode ser colocado em prova, ele pode inventar uma outra área de autonomia e dizer na questão: assinale a alternativa que apresenta uma autonomia de que a UNB não dispõe, de que a UNB não goza. Ele pode inventar alguma coisa lá e colocar para você, tá? Então, lembrem-se: didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial. É basicamente isso. Quais são as finalidades essenciais da UNB, a Universidade de Brasília? Ensino, pesquisa e extensão. Isso é uma regra geral para as universidades, instituições federais de ensino superior: ensino, pesquisa, extensão. É isso que as caracteriza. Sua finalidade essencial é ensino, pesquisa e extensão. Não é só ensino, não é só ensino e pesquisa, não é só pesquisa e extensão, é ensino, pesquisa e extensão. Essa é uma outra coisa boa de prova. Memorizem, é simples, é fácil, mas pode ser, sim, cobrado em sua prova. São finalidades essenciais da UNB, da Universidade de Brasília: o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Vejam só, ensino, pesquisa e extensão estão integrados, tá? Não são coisas vistas de forma isolada. Existe uma integração nessas áreas, nessas finalidades da universidade. E aí a busca da formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional
e empenhado na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Não são problemas locais ou regionais. São problemas nacionais. Vocês vão perceber ao longo do estudo do Estatuto, eu vou colocando para vocês o que normalmente uma elaboradora faz para fazer essas questões. Então, eles vão trocando algumas palavras-chave, algumas palavras importantes, de modo a confundir o candidato. Então, aqui a gente vai trabalhar exatamente dessa forma. Vou tentar sempre colocar, olha, isso aqui pode ser trocado por aquilo, pode ser trocado por aquilo. Atentem, isso aqui tem margem para ser uma boa questão na prova, tá bom? A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com os seguintes princípios: natureza pública e gratuita do ensino, tá? Essa é uma regra, natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade do Estado, estatal, liberdade de ensino, pesquisa e extensão e difusão e socialização do saber, sem discriminação de qualquer natureza. Então, existe o que nós chamamos de liberdade de ensino, pesquisa e extensão. E a difusão, que é, como diz a história, espalhar, né, esse conhecimento, socializar o saber sem qualquer discriminação. Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Vocês lembram? Lembrem que eu falei no slide anterior sobre o ensino, a pesquisa e a extensão estarem integrados. Aqui, nos princípios, vocês veem isso novamente, reforçado. São indissociáveis, não dá para separá-los, tá? Ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinariedade. Ou seja, você não trabalha os conteúdos isoladamente, você busca trabalhar de forma interdisciplinar, né? Um ou mais conteúdos, estudá-los em conjunto para que você tenha um conhecimento mais amplo, mais aberto. Outro princípio, garantia de qualidade, tá? Outro princípio. Orientação humanística da formação artística, literária, científica e técnica. Percebam que essa orientação humanística, ela não é apenas para a área artística, ela é para todas as áreas, artística, literária, científica e técnica. Ah, professor, a orientação humanística é só para as áreas artística e literária? Não, não é. Artística, literária, científica e técnica. Memorizem isso é importante. Continua o estudo dos princípios. Intercâmbio permanente com instituições nacionais e internacionais. É permanente, tá? É frequente, ocorre sempre. Incentiva ao interesse pelas diferentes formas de expressão do conhecimento popular. Compromisso com a democracia social, cultural, política e econômica. Compromisso com a democratização da educação no que concerne à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso e com a socialização dos benefícios. Então, você busca, ela tem um compromisso em democratizar a educação. Isso acontece como? Na gestão da educação, vocês vão ver mais à frente os conselhos, a igualdade da oportunidade de acesso e a socialização dos benefícios. Compromisso com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país, bem como o compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente. São esses os princípios que regem as atividades da Universidade de Brasília. Vamos revê-los novamente. Isso aqui é importante, vocês devem fixar.
natureza pública e gratuita do ensino sob a responsabilidade do Estado, liberdade de ensino, pesquisa e extensão e de difusão e socialização do saber, sem discriminação de qualquer natureza, indissociabilidade, tá? Isso aqui é importante, entre o ensino, a pesquisa e a extensão, universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinariedade, tá? Garantia de qualidade, orientação humanística da formação artística, literária, científica e técnica. Então, orientação humanística. Intercâmbio permanente com instituições nacionais e internacionais, incentiva o interesse pelas diferentes formas de expressão do conhecimento popular, compromisso com a democracia social, cultural, política e econômica, compromisso com a democratização da educação, isso aqui eu acho muito interessante, tá? São essas três vertentes que ele coloca: gestão, igualdade de oportunidade de acesso e socialização de benefícios. Compromisso com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país. Compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos, com a preservação do meio ambiente. Então, quais são os princípios da organização da UNB? Os princípios que são levados em conta em sua organização. Primeiro, gestão democrática, descentralização, racionalidade organizacional. Memorizem isso, são princípios da organização da UNB. Gestão democrática, descentralização e racionalidade organizacional. Então, a gestão é democrática, ela não é uma gestão centralizada, autocrática, ela é uma gestão democrática. Descentralização e racionalidade organizacional. Qual é a estrutura, qual a estrutura que nós temos dentro da UNB? Temos os conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Tá? Essa é a estrutura da UNB. Aqui não consta, por exemplo, coordenações, não consta divisão. Então, são palavras que podem ser colocadas no meio de uma questão, palavras que podem ser colocadas no meio da questão para confundir o aluno. A UNB está estruturada em... Aí está lá. Conselhos superiores, reitoria, centros acadêmicos, unidades acadêmicas, órgãos complementares e coordenações. A questão está correta. Conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, divisões de ensino e centros. A questão está incorreta. Então, atentem que isso aqui é uma boa questão de prova. São conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Essa é a estrutura da UNB prevista no seu estatuto. A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas os seguintes princípios. Nós já vimos alguns princípios aqui que falam sobre as atividades de forma geral, tá? Vimos aqui, já repassamos. Vocês estão vendo aqui novamente. Agora nós vamos ver os princípios, né, que regem as instâncias deliberativas. E são todas, tá? Todas as instâncias deliberativas. Sem exceção. Sem. Publicidade dos atos e das informações, planejamento e avaliação periódica de atividades, prestação de contas acadêmica e financeira, quórum mínimo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição de dirigentes e representantes,
condições de manutenção e de perda do direito de representação. Só reforçando aqui. Os atos têm que ser públicos, tá? As informações têm que ser públicas. Não existe nada secreto nesses conselhos, nessas instâncias deliberativas. Tem que existir o planejamento e a avaliação periódica das atividades. Você planeja e você avalia. Prestação de contas, tanto de forma acadêmica, os resultados do ensino, por exemplo, bem como as despesas, despesas e receitas, a parte financeira. Outro princípio, existe um quórum mínimo para funcionamento de órgãos colegiados. Se não existisse um quórum mínimo, fazia-se uma reunião com uma pessoa. Está presente uma pessoa e teremos aqui a reunião. Para evitar esse tipo de situação esdrúxula, esse tipo de situação absurda, existe sempre um quórum mínimo para que aquela instância deliberativa possa funcionar. Condições de manutenção e de perda do direito de representação. Os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução. Essa é a regra geral. 2 anos mais 2. Tá? Tem exceção? Tem exceção? Tem sim. Exceções previstas em lei. Ele é bem genérico. Ele só diz, olha, a regra é essa. 2, uma única recondução. 2 mais 2. Existem exceções, existem as previstas em lei. E aí ele é bem genérico nisso, ele não entra em detalhes. Esses dispositivos de estatuto que falam sobre prazos de mandato são muito queridos pelas bancas, tá? Então memorizem, 2 anos, permitida uma única recondução. Como é que isso pode vir na sua prova de forma incorreta? 2 anos sem recondução, 3 anos com recondução, 4 anos sem recondução, 2 anos com 2 reconduções, né? Então 2 anos, permitida uma única recondução. Se ele colocar sem exceções, o item também está incorreto, porque o próprio estatuto menciona exceções previstas em lei. Então fiquem atentos. Aqui temos exceções no próprio dispositivo. Os representantes em órgãos colegiados têm suplentes, escolhidos pelo mesmo procedimento que o dos titulares. Então, se eu sou um representante escolhido lá para o conselho universitário, certamente eu tenho um suplente. Alguém que, nos meus impedimentos, irá me substituir. Qual é a estrutura desses órgãos colegiados? Nós temos 3 categorias de órgãos, tá? Primeiro, nós temos órgãos deliberativos, normativos e consultivos. Esse órgão ele faz tudo. Ele delibera, ele trabalha com a parte das normas, né? Ele elabora normas, estabelece normas, e ele é um órgão de consulta, consultivos. Esse é um órgão, são os órgãos 3 em 1. Quais são esses órgãos 3 em 1? Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração. Memorizem bem, isso é uma boa questão de prova. Ele pode afirmar que o Conselho Universitário é um órgão deliberativo, normativo e executivo. O item está incorreto. Então, ele pode dizer que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é um órgão deliberativo, executivo e consultivo. A questão está incorreta. O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como o Conselho de Administração, são órgãos deliberativos, normativos e consultivos.
Memorizem, isso é importante, a classificação desses órgãos colegiados. Além deles, nós temos o Conselho Comunitário, que é um órgão consultivo, tá? Ele é um órgão com uma única, digamos que uma única, não é nem uma atribuição, mas é um único trabalho, né? É ser um órgão consultivo. Por fim, temos a reitoria, que é um órgão executivo. Então, memorizem, a reitoria não é órgão consultivo, o Conselho Comunitário não é órgão executivo e a reitoria não é órgão consultivo. Tá? Fiquem atentos. Memorizem o que está correto aqui. Tá? Se eu disser que o Conselho Universitário é um órgão consultivo, eu estou certo? Estou errado? Depende do tipo de prova. Se na prova, uma questão, uma prova do tipo certo ou errado, e eu disser que o Conselho Universitário é um órgão que tem característica consultiva, eu falei a verdade, eu não menti. Mas se eu disser que ele é apenas um órgão consultivo, eu errei, porque ele é deliberativo, normativo e consultivo. Então, fiquem atentos com essas sutilezas. O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília. E aí é interessante porque a gente sempre imagina que o órgão máximo da universidade, quem olha de fora, quem não tem conhecimento, o órgão máximo da universidade deve ser a reitoria, né? A pessoa pensa logo, deve ser a reitoria, lá até o reitor, tal. Não é. O órgão máximo da Universidade de Brasília é o Conselho Universitário. E esse conselho é um conselho bem plural, tá? Tem inúmeros representantes, inúmeras atribuições. Ah, professor, eu preciso memorizar essas atribuições? Precisa. Eu preciso memorizar a composição desse conselho? Precisa. Porque composição e atribuição de conselhos também é uma coisa bem querida das bancas elaboradoras. Eles cobram com alguma frequência esse conhecimento. Então, vocês têm que, pelo menos, ter uma ideia geral, saber distinguir, olhar, dizer, rapaz, essa competência aqui, essa atribuição aqui não faz sentido ser do conselho universitário. Isso aqui está mais com cara de conselho administrativo. Isso aqui parece ser conselho comunitário. A gente tem que ter uma ideia, a gente tem que conseguir entender, porque realmente memorizar não é fácil. É útil, se for possível, memorizem, mas caso não seja possível, busquem pelo menos compreender a lógica que permeia a distribuição dessas atribuições, tá bom? Vamos aqui seguir com o estudo das atribuições do maravilhoso Conselho Universitário. Lembrem-se, é o órgão máximo da UNB. Formular as políticas globais da universidade. São as políticas, né, gerais. Não são políticas locais, de centros específicos, não é nada disso. São políticas globais. Propor ao Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias, avaliar o desempenho institucional. Voltando aqui para o anterior, vejam que o Conselho Universitário ele não define a programação anual do trabalho e as diretrizes orçamentárias, ele propõe ao Conselho Diretor da FUB, tá? Se tiver aqui definir a programação, tal, tá errado, tá bom? É o Conselho Universitário também que avalia o desempenho institucional. É quem aprova a criação, a modificação e a extinção das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Tá? Criação, modificação
e a extinção. Não é o reitor. O reitor determinou a criação de unidade acadêmica. Aprovou a criação da unidade acadêmica. Está certa a questão? Não. Quem aprova é o Conselho Universitário. É o Conselho Universitário que propõe ao Conselho Diretor da FUB o regimento geral e as suas alterações, bem como emendas ao Estatuto. Então, o Conselho Universitário propõe ao Conselho Diretor da Fundação um regimento geral para reger as atividades e as emendas ao Estatuto. Isso é atribuição do Conselho, propor, tá? Não é aprovar ou definir. É o Conselho Universitário que cria cursos de graduação e de pós-graduação, estrito sensu, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa aqui é uma outra boa questão de prova. O cara toca no coração do aluno. Ele diz que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprova a criação de cursos de graduação. Quem aprova a criação de cursos de graduação, quem cria os cursos de graduação e de pós-graduação estrito sensu, tá, é o Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá? Fiquem atentos, essa atribuição não é do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É do Conselho Universitário. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Aqui ele apenas é um órgão, ele atua como órgão consultivo, tá? Ele vai ser ouvido. Apreciar recursos contra atos do reitor, nos casos e na forma definidos no regimento geral. Então, o reitor praticou um ato administrativo e eu me insurgi contra o ato administrativo. Quem aprecia os atos contra recurso do reitor é o Conselho Universitário. Por que o Conselho Universitário? Ele é o órgão máximo da Universidade de Brasília. Tá? É o órgão máximo. Ele também aprova os regimentos internos, faltou um i aqui, das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Notem que o Conselho Universitário ele aprova esses regimentos de unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Mas o próprio regimento da UNB, ele propõe ao Conselho Diretor da Fundação. Então, quando se trata do regimento geral, o Conselho Universitário tem a competência de propor ao Conselho Diretor da FUB, da Fundação. Quando se trata de regimento interno de unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros, o próprio Conselho Universitário é quem aprova. Apreciar em grau de recurso as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração, nos casos e na forma definidos no regimento geral. Então, nós já vimos aqui que ele aprecia recursos contra atos do reitor e agora, em grau de recurso também, as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração. Tá? Então, ele como órgão máximo, ele é quem aprecia esses recursos. O Conselho Universitário aprova o Código de Ética, bem como aprovar as vinculações orgânicas das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Vamos só repassar aqui essas atribuições do Conselho Universitário. Elas são extremamente importantes e relevantes para vocês. Formular políticas globais da universidade, tá? São políticas globais, não são locais, regionais, internas. A palavra aqui é global.
propor ao Conselho Diretor da FUB, propor, a palavra aqui é propor, tá? Propor ao Conselho Diretor da FUB, Fundação Universidade de Brasília, a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias. Então, ele faz a proposta, tá? Ele não é ele quem aprova, ele faz a proposta. Outra coisa que ele propõe também, regimento geral e emendas ao estatuto. Mesma coisa, ele propõe ao Conselho Diretor da FUB. Então, na área de propor, temos isso aqui e isso aqui. Tá? São duas situações em que ele faz a proposta, que ele não tem poder suficiente, digamos assim, para aprovar, né? A competência não é dele de aprovar. Avaliar o desempenho institucional, aprovar a criação, a modificação e a extinção das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Propor ao Conselho Diretor da FUB, a gente já falou sobre essa proposta, o regimento geral e suas alterações, bem como emendas ao estatuto. Criar cursos de graduação e depois graduação estrito sensu, tá? Portanto, vocês conhecerem de forma bem genérica, né? Estrito sensu e lato sensu. Estrito sensu é famoso mestrado e doutorado, de modo bem geral. E lato sensu é a gloriosa especialização, que é uma pós-graduação lato sensu. Ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Apreciar recursos. Olha aqui. Contratos do reitor e decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração. Então, recursos. Temos esses dois aqui. Tá? Aprovar os regimentos internos das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Aprovar o Código de Ética e aprovar as vinculações orgânicas das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros, tá? Vamos lá. Seguindo. Quem integra o Conselho Universitário? Lembra que a gente falou aqui no começo da aula sobre o ambiente democrático que existe em universidade, a participação coletiva. E aí participa professor, servidor administrativo, aluno, ex-aluno. Tem aqui lugar até que é ex-aluno. Aqui no Conselho Universitário tem vaga até para ex-aluno. Então veja representantes dos ex-alunos. Então veja a pluralidade de ideias, de pensamentos. Ah, mas professor, mas tem mais professor, ou tem mais técnico, ou tem pouco aluno para decidir. Não estou colocando isso aqui. Eu estou colocando que todos eles participam. Quem é maioria ou minoria é outra questão, a gente não vai entrar nesse mérito. O que é importante observar aqui é que o ambiente permite a participação de inúmeras pessoas, de inúmeros participantes e componentes, tá? Então, a questão da democratização, ela é importante. A gente já viu como princípio a questão democrática, então isso é uma realidade nas instituições de ensino superior do governo federal e também o é na própria UNB. O reitor, como presidente, né, não poderia deixar de participar do Conselho Universitário, que, repito, é o órgão máximo. Gravem isso. O vice-reitor, como vice-presidente, os decanos. Eita, professor, o que é que são os decanos? Quando eu estudava na UFPB, lá a gente tinha a figura do pró-reitor. Pró-reitor de ensino e graduação, pró-reitor de pesquisa, pró-reitor de extensão, tinham várias pró-reitorias. Aqui na UNB, né, na UNB vocês têm os decanatos, decanatos de ensino e graduação e por aí vai. Então, essa figura do decano é o que em outras universidades podem ser chamados também de pró-reitor, tá? Os diretores das unidades acadêmicas, 5 representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Interessante, percebam que o próprio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele tem representante no Conselho Universitário. E não é só ele. O Conselho Comunitário
também tem representante, apenas um. Mas ele também tem representante no Conselho Universitário. Ah, professor, o Conselho de Administração tem representante? Tem não, ó. Conselho de Administração não tem representante no Conselho Universitário. Não tem. Temos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Comunitário. Um representante dos órgãos complementares, se for um docente ou um técnico administrativo, ele tem que ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na UNB. Um representante dos centros, novamente, se for docente ou técnico administrativo, pelo menos 5 anos de efetivo exercício na própria UNB, tá? Um representante docente de cada unidade acadêmica, aqui no caso só pode ser docente, tá? Risca esse técnico administrativo. Ele tem que ter pelo menos os famosos 5 anos. Os representantes discentes, eleitos por seus pares em números correspondentes a 1/5 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Vamos explicar isso aqui, essa conta aqui, tá? Vamos supor que o Conselho, né, tem 10 membros de forma geral. Além dos 10 membros, ele tem os representantes discentes, em número correspondente a 1/5 dos demais membros. Então, a gente tem pelo menos 2. Temos 2 membros dos discentes. Sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Aqui fica complicado 1/4, porque daria 0,5 aluno. Mas se a gente botar uma conta maior, botar uma conta de 40 representantes, teríamos 10, 1/4, 2,5, né? Também ainda não dá legal não. Mas enfim, o que é interessante que vocês notem é que, e o que são esses famosos discentes? Lá em Fortaleza, onde eu morei, acho que 8, quase 9 anos, tinha um barzinho bem famoso chamado Docentes e Decentes, né? Era um barzinho que tinha um feijão verde bem famoso lá na cidade. E a gente sempre fazia essa piada com docentes e decentes. Mas aqui a gente fala de discentes. Discentes é o corpo de alunos. Corpo docente é o corpo de professores e corpo discente é o corpo de alunos. É desse jeito que escreve, viu? D-I-S, discentes, tá? Então, o corpo discente tem representação, tá? No Conselho Universitário, como eu disse para vocês, os alunos têm representação. Qual é a representação deles? 1/5 das vagas dos demais membros. Então, vamos supor que teve uma emenda ao regimento, foram acrescentados mais 10 membros, tá? Mais 10 membros lá. Eles ganham mais 2 vagas. Essa representação deles é proporcional aos demais representantes. Além de que, dentro dos representantes, 1/4 é composta de alunos de pós-graduação. Então, desse 1/5, 1/4 é alunos de pós-graduação. Os representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho. Então, se no Conselho nós temos 10 membros, vamos ter um representante dos servidores técnico-administrativos. Por fim, um representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Isso é interessante, né? Os ex-alunos, eles têm vaga no Conselho Universitário. Ah, professor, é só uma vaga. É só uma vaga. Mas, minha gente, né, tem representação, tem voz, né, participa, está lá. Então, é interessante porque você pegar o ex-aluno, alguém que não é mais nem da escola, mais da universidade, e ele participar do órgão máximo da universidade. Vamos lá, memorizem, o Conselho Universitário é o órgão máximo. Só relembrando, o órgão máximo, o Conselho Universitário, ele aprecia recurso de onde?
de atos do reitor e ele aprecia recursos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho qual? Do Conselho, vamos ver aqui, vamos ver, do Conselho Comunitário, cadê? Conselho de Administração. Eita, olha só, eu falei alguma coisa errada aqui. Deixa eu só memorizar, vamos só retificar. Se eu falei errado, eu já não sei mais, agora eu fiquei em dúvida. Com decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração. Se eu falei Conselho Comunitário, eu errei, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração, bem como recursos contra atos do reitor. Então, vamos memorizar isso aqui, tá? Importante. Órgão máximo da Universidade de Brasília, o Conselho Universitário, ele aprecia recursos contra atos do reitor, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração. Eu estava com o Conselho Comunitário na minha cabeça. Se eu falei Conselho Comunitário, esqueçam, eu errei, equívoco, apaguem da memória e fiquem com o Conselho de Administração, tá? É isso que vocês têm que memorizar, por favor. Se eu falei comunitário, apaguem do seu disco rígido e da sua memória e vamos seguir. Foi bom, a gente fez o repasse, voltou, review, agora vamos em frente novamente. O Conselho Universitário pode instituir câmaras, conforme a natureza dos assuntos, obedecido o princípio da representatividade. Então, você pode criar uma câmara para discutir o assunto A, uma câmara para discutir o assunto B, e o que é o princípio da representatividade? Que aqueles que estão representados no Conselho Universitário também tenham sua representação nas câmaras. Muitas vezes o Conselho é muito grande e tem dificuldade de reunir todo mundo. Então o que você faz? Pega pequenos, cria câmaras para discutirem assuntos específicos e depois trazerem para o Conselho esse assunto já discutido, já amadurecido, já bem elaborado para discussão no Conselho. Então ele pode criar essas câmaras para facilitar o desenvolvimento, né, de alguns tópicos mais específicos. Então existe essa faculdade, essa possibilidade de se criar essas câmaras. Obedecido sempre o princípio da representatividade. Não pode abrir mão disso. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre as matérias acadêmica, científica, cultural e artística, sendo a última instância de deliberação de recursos nessas áreas. E aí, o próprio estatuto, ele faz uma ressalva com relação à aprovação do Código de Ética, que é uma atribuição do Conselho Universitário. Não, a remissão que é feita é ao Código de Ética. Não me parece muito correto, não. Me parece uma falha de redação, de técnica legislativa. Provavelmente houve algum equívoco, mas essa é a redação do seu estatuto que está no próprio site da UNB. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu não imagino que isso vai ser objeto de questionamento, não, mas o que vocês têm que entender é que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre as matérias acadêmica, científica, cultural e artística, sendo ela a última instância de deliberação para recursos nessas áreas. Se não for nessa área, a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ainda pode ser levada para o Conselho Universitário. Tá? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera em plenário ou por meio das câmaras de ensino, de graduação, de pesquisa e de pós-graduação e de extensão, presidida pelos respectivos decanos. Então, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão também tem suas câmaras, que são presididas pelos respectivos decanos das áreas, né, em questão. Ensino de graduação é um decanato, pesquisa e pós-graduação, por exemplo. Então, temos os decanatos. Então, nessas câmaras, o Conselho pode deliberar nelas ou em
plenário. Vamos conhecer a composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Olha aí quem está de novo aqui, o reitor e o vice-reitor. Eles estão em todas, né? Estão sempre presentes. Os decanos de ensino de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão. Um representante de cada conselho de instituto e faculdade, escolhido entre seus membros. Um representante por unidade acadêmica, eleito entre os coordenadores dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação e de extensão. 2 representantes dos centros afins a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Os representantes discentes, eleitos por seus pares, né? Ou seja, pelos próprios. Os representantes dos alunos são eleitos pelos seus pares, pelos próprios alunos, em número correspondente a 1/5, tá? 1/5 dos demais membros do conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de graduação. Vamos rever aqui. Reitor como presidente, vice-reitor como vice-presidente, os decanos de ensino de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão, um representante de cada conselho de instituto e faculdade, escolhido entre seus membros. Notem que normalmente as pessoas são escolhidas, né, pelos seus próprios membros, mas aqui só diz assim, escolhido entre seus membros, tá? Um representante de cada conselho, instituto e faculdade, escolhido entre seus membros. Alguém vai ser escolhido, vamos supor que tem 20 membros, escolhe alguém de lá. Um representante por a unidade acadêmica, aqui a gente tem eleito, tá? Eleito entre os coordenadores dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação e de extensão. 2 representantes dos centros afins a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. E os representantes discentes, eleitos por seus pares em números correspondentes a 1/5 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos da pós-graduação. Vejam que aqui a regra... Desculpa. Vejam que aqui a regra dos discentes é a mesma do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Universitário. É a mesma regra, tá? Eleitos por seus pares, é o mesmo dispositivo, tá? Então, a representação discente é idêntica, né? A regra dela é idêntica, tanto no Conselho Universitário como no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Conselho de Administração delibera sobre a matéria administrativa, econômica, financeira, planejamento e orçamento, gestão de pessoas, relações sociais, de trabalho, de vivência, em conformidade com a programação anual de trabalho e diretrizes orçamentárias estabelecidas por quem? Pelo Conselho Diretor da FUB, tá? Não é pelo Conselho Universitário. Ela só propõe, tá? Só propõe ao Conselho Diretor da FUB. Notem que o Conselho de Administração não tem nada aqui sobre ensino, didática, nada. É matéria administrativa, econômica, financeira, planejamento e orçamento, gestão de pessoas, relações sociais, trabalho e vivência. O Conselho de Administração delibera em plenário ou por meio das câmaras de administração de assuntos comunitários, de gestão de pessoas e planejamento e orçamento, presidida pelos respectivos decanos. Então, o Conselho de Administração também tem o seu plenário e suas câmaras, que são presididas pelos respectivos decanos. Da mesma forma que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou plenário ou câmaras, todas presididas pelos respectivos decanos. Qual é a composição do glorioso Conselho de Administração? Olha quem está aqui de novo. Reitor como presidente, o vice-reitor como vice-presidente.
Então, reitor e vice-reitor, até agora, estão em todas, né? Todos os conselhos até agora, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração. Além deles, temos os decanos de Administração, de Assuntos Comunitários, de Gestão de Pessoas e de Planejamento e Orçamento. Temos esses decanos. Observem que no Conselho Universitário só fala, os decanos, então são todos. Quando a gente sai do Conselho Universitário, os decanos já não são mais todos. A gente vai para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, são os decanos de ensino de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão. Ou seja, os decanos que têm relação direta com a atividade. E quando chegamos no Conselho de Administração, novamente, os decanos que participam desse conselho são os decanos que têm relação direta com as atividades desenvolvidas por esse conselho. São os decanos de Administração, de Assuntos Comunitários, de Gestão de Pessoas e de Planejamento e Orçamento. Vocês ainda lembram que esses três conselhos, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração, eles têm três características. Eles são conselhos de deliberação, são conselhos normativos e conselhos consultivos. Eles não são conselhos executivos, por exemplo. São conselhos deliberativos, normativos e consultivos. 3 em 1, tá bom? Lembrem isso. Continuando aqui na composição do Conselho de Administração, já falei sobre os decanos, temos a figura do prefeito do campus. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu achei muito interessante. Existia a prefeitura da universidade, né? Existe o prefeito da universidade. Poxa vida, que legal, tem uma prefeitura aqui, tem um prefeito. E é interessante porque a universidade pública, né, de modo geral, as universidades federais, a UNB, né, a que eu estudei, todas elas são enormes, né? Tem uma área gigante, é maior do que algumas cidades que tem pelo interior daí, né? Tem mais edificações talvez que algumas cidades do interior. Tem mais gente circulando do que algumas cidades do interior. Então, tem um prefeito na universidade, tem a prefeitura universitária. Então, o prefeito do campus, ele só aparece no Conselho de Administração. Ele não aparece no Conselho Universitário e nem, óbvio, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Não tem relação com a atividade dele. Mas ele aparece aqui no Conselho de Administração. E é a primeira vez que a gente vê a figura do prefeito do campus. Os diretores das unidades acadêmicas, um representante de cada conselho de instituto e faculdade, eleito entre os seus membros. Só ver aqui, é interessante, olha, observe a diferença aqui. Quando a gente fala de conselho de ensino, pesquisa e extensão, o representante de cada conselho de instituto e faculdade é escolhido entre os membros daquele instituto, daquela faculdade. Aqui ele não fala em eleição, tá? Aqui ele é escolhido. Vamos lá? É esse, ó. Fulano, venha para cá, você vai participar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Quando a gente trata do Conselho de Administração, esse representante, ele é um representante eleito. Vamos ver de novo aqui o slide, só para memorizar. Eleito entre seus membros. Professor, isso tem chance de ser cobrado em prova? Olha, é muito sutil. É um detalhe, é uma miudezazinha. Eu acho que muitas vezes a pessoa que está lendo do estatuto, ele nem percebe essa diferença, essa sutileza. Então eu não vejo muito espaço para ser colocado a maldade dessa na prova não, tá? Porque ele pode muito bem misturar eleito e escolhido, ó, trocar do Conselho de Administração e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ele pode inverter as coisas e tornar os itens incorretos. Mas eu acho maldade em excesso, tá? Eu não faria uma maldade desse tamanho não, tá bom? Então eu acho que não é algo que seria cobrado em prova não. Vamos lá. Um representante dos centros vinculados à reitoria,
um representante dos órgãos complementares, os representantes discentes, tá? Os representantes discentes, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10, tá? 1/10 dos demais membros do Conselho. Aqui nós temos uma diferença, tá? Os membros, a representação discente, a representação dos alunos, no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é 1/5 dos demais membros. No Conselho de Administração é 1/10. A proporção é diferente, tá? O que fica igual é 1/4 a representação dos alunos da pós-graduação, tá? Então, percebam que aqui a gente tem uma diferença na representação discente, na representação dos alunos. Não é a mesma proporção, é a metade, tá? 1/5 lá, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e 1/10 aqui no Conselho de Administração. Continuemos. Os representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho. Aqui, percebam que eles têm os discentes, né? Os discentes, não, desculpem, os técnicos administrativos, tanto no Conselho Universitário quanto no Conselho de Administração, a representação deles é 1/10, tá? Percebam que eles não têm representante no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, se o cara lá soltar a representação dos técnicos administrativos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é de 1/10 dos demais membros, eleito entre seus pares. Então, professor, eu lembro que era 1/10. É mesmo. É eleito entre os pares. É mesmo, é eleito entre os pares. Mas eles não têm representação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eles têm representação no órgão máximo, que é o Conselho Universitário, e no Conselho de Administração. Tá bom? Seguir o barco. Aqui tá vendo, olha, eleitos da mesma forma que no Conselho Universitário. Já o representante, que eu estava falando aqui, vamos só lembrar aqui, um representante por unidade acadêmica, eleito, isso é no caso do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eleito aqui também. Vamos lá, seguir o barco aqui. Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração podem criar comissões especiais não deliberativas, tá? Para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. Então, esses 3 conselhos, eles podem criar essas comissões especiais. Só que elas não vão ter caráter deliberativo. Não pode deliberar. Tá? Eles vão fazer estudos, assessoramentos ou coordenar assuntos específicos. Tá? Só voltar aqui novamente para a questão dos representantes de cada conselho de instituto e faculdade. Só um minuto aqui. Cada conselho. Cadê? Deixa eu só localizar aqui que eu queria ver novamente. Pronto, é isso aqui. Eu queria só reforçar isso aqui que eu já falei e reforçar novamente. No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o representante do Conselho de Instituto e Faculdade, ele é escolhido um. Olha, é esse aqui que vai ser. No caso do Conselho de Administração, ele é eleito, tá? É uma sutileza, eu já falei para vocês, mas é importante que vocês memorizem e tenham conhecimento.
Importante que conheça esses números aqui também, 1/10, 1/5, 1/10, 1/4, quando é que é uma coisa, quando é que é outra. Esse conhecimento é importante. Vocês viram que os conselhos de administração, conselho de ensino, pesquisa e extensão, ele delibera tanto por plenário como por câmaras específicas, tá? E o conselho universitário também pode constituir câmaras conforme a natureza do assunto. Mas essas comissões especiais que podem ser criadas pelos conselhos, elas não possuem caráter deliberativo, diferentemente das câmaras que temos previstas aqui no nosso estatuto. O Conselho Comunitário é um órgão consultivo da administração superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez por ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor, ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Então, vamos lá. Informações importantes sobre o Conselho Comunitário. Ele é um órgão consultivo, ou seja, ele pode ser consultado, né, pedido que ele opine a respeito de determinado assunto, determinado tópico. Ele é um órgão da administração superior, tá, da UNB. Ele se reúne quanto? Uma vez por ano, de forma ordinária. Ou ele pode ser convocado pelo reitor ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Então, ele se reúne ordinariamente, uma vez por ano, regra geral, ele vai se reunir uma vez, ou requerimento do reitor, reitor requereu, Conselho Comunitário vai se reunir. Ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário, não é por requerimento da maioria do próprio Conselho Comunitário, é por requerimento de quem? Do órgão máximo, o órgão máximo da universidade, que é o Conselho Universitário. Então, os membros do Conselho Comunitário, por si só, eles não podem, pelo menos não há previsão no Estatuto, de convocarem uma reunião extraordinária. É a maioria dos membros do Conselho Universitário. Então, professor, na questão de ser Conselho Comunitário, um órgão consultivo da administração superior da Universidade de Brasília, reúne-se uma vez por ano de forma ordinária, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor ou pelo requerimento da maioria dos membros do Conselho Comunitário. A questão está incorreta, ela veio linda, bonita, perfeita e acabada, e no final ele deu aquela escorregada para confundir o aluno que está se dedicando, estudando para ser aprovado. Então, atentem para esse detalhe, para essa informação. A maioria do Conselho Universitário que pode requerer a reunião do Conselho Comunitário. Os próprios membros do Conselho Comunitário não detêm essa competência ou essa atribuição, como queiram chamar. Vamos lá. Conselho Comunitário não pode convocar a sua própria reunião, tá? Quem integra o glorioso Conselho Comunitário? Reitor como presidente, olha aí, está em todas até agora. O vice-reitor como vice-presidente. Reitor e vice-reitor até agora não perderam uma reunião, tá? Esses homens têm muitas reuniões para participarem. Em todas elas, eles estão como presidente e vice-presidente, respectivamente. Uma representação de entidades de trabalhadores, uma representação de entidades empresariais, uma representação do GDF, Governo do Distrito Federal, uma representação da Câmara Distrital, uma representação de organizações governamentais e não governamentais ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, uma representação dos ex-alunos da Universidade de Brasília
e uma representação dos aposentados da Universidade de Brasília. Notem que os ex-alunos aparecem novamente, né? Onde que eles estavam, além daqui do Conselho Comunitário, eles estavam no Conselho Universitário, tá? Aposentado já apareceu? Não, até agora, aposentado não apareceu em lugar nenhum. Primeiro local que os aposentados aparecem, que os aposentados têm vez, né? Têm a oportunidade de participar, é no Conselho Comunitário. Essas representações que estão com um maravilhoso asterisco, essa e essa, são definidas pelo Conselho Universitário a cada 2 anos. Então, na verdade, quem escolhe quem são essas pessoas é o próprio Conselho Universitário. A cada 2 anos, o Conselho Universitário vai lá e diz, olha, a representação das entidades trabalhadoras será feita por fulano de tal, que é o presidente do sindicato tal. A representação da Câmara Distrital vai ser feita por fulano. A representação do governo do Distrito Federal vai ser feita por Beltrano. Então, assim acontece. Isso é feito a cada 2 anos, definido pelo Conselho Universitário a cada 2 anos. Não é a cada ano, não é anualmente, tá? Não é anualmente, é a cada 2 anos. Só quem é fixo aqui é o famoso reitor e o vice-reitor. Vamos conhecer agora as atribuições básicas, bem gerais, do nosso magnífico reitor, né, e do vice-reitor. Ao reitor, nomeado na forma da lei, compete representar a Universidade de Brasília, bem como coordenar e superintender as atividades universitárias. Então, ele representa a Universidade de Brasília e coordena e superintende as atividades universitárias. São essas as atribuições gerais do magnífico reitor. Nas faltas e impedimentos do reitor, quem exerce a reitoria é o vice-reitor. Quando está faltando ou impedido por alguma razão, nas faltas e impedimentos do reitor e do vice-reitor, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas da Universidade de Brasília, tá? O reitor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores. Olha o poder do reitor se manifestando, né? Justificando no prazo de 15 dias ao conselho universitário, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Vocês que já estudaram direito constitucional, estão notando, observando alguma semelhança com a situação do presidente da República, que pode apor o veto, ele encaminha as razões de veto dele e depois o veto pode, inclusive, ser derrubado. Então, o reitor, de forma semelhante, de forma parecida, ele também tem um poder de veto às deliberações dos conselhos superiores. Ele tem que justificar, ou seja, apresentar as razões dele, no prazo de 15 dias, tá? 15 dias ao conselho universitário, o qual pode revogar o veto, né? Pode derrubar o veto do reitor pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros, tá? Ah, professor, é pela maioria? Não, não é maioria. Maioria é a metade mais 1. Não é a maioria. É uma maioria qualificada de 3/5. Então, o reitor pode muito, mas não pode tudo. Ele pode vetar as deliberações dos conselhos superiores, isso é uma atribuição forte, dá um poder forte para ele, mas para balancear esse poder que é concedido ao reitor, né, um sistema de freios e contrapesos, de algum modo lembrando um governo,
ele tem o Conselho Universitário, que, lembrando, vou falar pela 20ª vez, é o órgão máximo da universidade e, como órgão máximo, tá, ele pode derrubar o veto do reitor. Maioria qualificada de 3/5, não é maioria simples, é uma maioria qualificada. Ele pede 3/5 dos seus membros. Ao vice-reitor, nomeado na forma da lei, compete as atribuições definidas no Regimento Geral, que vamos estudar posteriormente, e nos atos de delegação baixados pelo reitor. O reitor pode delegar atribuições para o vice-reitor. Além disso, nós já vimos que o vice-reitor participa, está em todas, né? Ele está no Conselho Universitário, ele está no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, está no Conselho de Administração, está no Conselho Comunitário. Vamos lá voltar para os conselhos. Só rever aqui. Ele está em todos esses conselhos, tá? Tanto o reitor como o vice-reitor. Ah, professor, e os decanos? Já falei. Os decanos, de modo geral, estão no Conselho Universitário. Quando a gente começa a modificar a coisa, né? Aqui no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nós temos os decanos que têm relação com essa atividade. Conselho de Administração, a mesma coisa, tá? Por sua vez, no Conselho Comunitário, nós não temos nenhum decano. Zero. Tem nenhum decano no Conselho Comunitário. Vejam que o Conselho Comunitário ele tem uma representação completamente diferente dos outros conselhos, tá? Vimos aqui as atribuições de modo bem geral do reitor. Quais são? Representar a UNB, a Universidade de Brasília, bem como coordenar e superintender as atividades universitárias. Essas são as atribuições do reitor. Nas faltas e impedimentos do reitor, quem exerce a reitoria é o vice-reitor. Estando ausente faltas ou impedimentos do reitor e do vice-reitor, quem exerce as atividades da reitoria? A reitoria é um órgão executivo da UNB. Nós já vimos os órgãos que são deliberativos, consultivos e normativos, que são os 3 conselhos, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Administração. Vimos um conselho consultivo, que é o Conselho Comunitário, e estamos vendo um órgão executivo, que é a reitoria. Então, na reitoria, está doente o reitor, está doente o vice-reitor. Quem é que comanda a reitoria, que é um órgão executivo? Quem é que comanda? O decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Vai pegar todos os decanos. Qual é o mais antigo nas atividades acadêmicas aqui? É Beltrano, é Caio, é Tício, é Meve. Vamos botar Tício. Tício vai exercer as atividades da reitoria. O reitor tem o poder de vetar as deliberações dos conselhos superiores, mas para tal, ele tem que apresentar suas razões, justificar ao conselho universitário no prazo de 15 dias, tá? 15 dias. Tem que apor as razões do veto dele, e esse veto pode ser derrubado pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo na universidade, por maioria qualificada de 3/5, tá? 3/5 não é maioria simples, é maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. E o vice-reitor, ele exerce as atribuições definidas no Regimento Geral, que estudaremos posteriormente, e nos atos de delegação baixados pelo reitor. Vou seguir com o barco. A reitoria é integrada por quais são os órgãos, assim por dizer, que integram a nossa gloriosa reitoria. Temos os decanatos, com a atribuição de supervisionar e coordenar as respectivas áreas. Ensino de graduação, o DEG, Decanato de Ensino de Graduação.
pesquisa e pós-graduação, extensão, assuntos comunitários, administração, gestão de pessoas e de planejamento, gestão de pessoas e planejamento e orçamento. Esses decanos, eles são designados pelo reitor com a aprovação do Conselho Universitário. Além dos decanatos, que compõem, integram a reitoria, nós temos uma procuradoria jurídica, temos uma auditoria, temos uma ouvidoria e temos as assessorias. Os chefes desses órgãos aqui e os assessores são designados por quem? Pelo reitor. Aqui precisa de aprovação do Conselho Universitário? Não precisa. Nos decanos, os decanos precisam ser aprovados pelo Conselho Universitário, diferentemente do chefe da Procuradoria Jurídica, da auditoria, da ouvidoria e dos assessores. Esses são tão somente designados pelo reitor. Então, se na sua prova disser que o chefe da ouvidoria, que integra a reitoria da UNB, é designado pelo reitor com a aprovação do Conselho Universitário, a questão está incorreta, está errada. Chefe de Procuradoria Jurídica, chefe de ouvidoria, chefe de auditoria, eles são designados pelo reitor, mas dispensam a aprovação do Conselho Universitário. Além deles, também são designados pelo reitor os assessores, que também dispensam a aprovação por parte do Conselho Universitário. Quem precisa de aprovação do Conselho Universitário? Decanos. E, uma vez aprovados, eles irão compor o próprio Conselho Universitário. Quais são os órgãos auxiliares da reitoria? O gabinete e a prefeitura do campus. Os dirigentes desses órgãos, o chefe do gabinete, por assim dizer, e o prefeito do campus são designados pelo reitor. Tá? Então, órgãos auxiliares, gabinete e prefeitura do campus. Ponto. Tá? Os chefes deles, o prefeito do campus e o chefe do gabinete, são designados pelo reitor, da mesma forma que são designados pelo reitor quem? Chefe da Procuradoria Jurídica, chefe da auditoria e chefe da ouvidoria e os assessores, todos esses designados pelo reitor, sem necessidade de passar pelo Conselho Universitário ou qualquer outro conselho, não há previsão. Porque o cara pode botar aqui, o chefe da auditoria é designado pelo reitor e aprovado pelo Conselho de Administração. Parece bom, tem a ver uma coisa com a outra, auditoria, administração e tal. Está errado. Não há esse tipo de necessidade, esse tipo de exigência no nosso estatuto. Seguir o barco. São unidades acadêmicas os institutos e as faculdades que têm como atribuições coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas. Então, quais são as unidades acadêmicas? São os institutos e as faculdades. Institutos e faculdades. São as unidades acadêmicas. Quais são suas atribuições? Coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas suas áreas de atuação. Decidir sobre a organização interna, respeitados este estatuto que estudamos agora e o regimento geral. Planejar e administrar os recursos humanos,
orçamentários, financeiros e materiais sobre sua responsabilidade. Decidir sobre a organização interna, unidades acadêmicas. Vamos dar uma olhadinha nas atribuições do maravilhoso Conselho Universitário, tá? Olha só quem aprova os regimentos deles, olha. Conselho Universitário aprova os regimentos internos das unidades acadêmicas. Então, aqui nós temos as informações que eles decidem sobre a sua organização interna, mas respeitado o estatuto, ou seja, quem aprova, finalmente, lá nos fins, o regimento interno deles é o Conselho Universitário, tá bom? CONSUNE, o Conselho Universitário é quem aprova, apesar deles decidirem sobre a organização interna, mas existe a necessidade de se respeitar o estatuto. Então, no fim das contas, quem aprova o regimento interno das unidades acadêmicas é o próprio Conselho Universitário, conforme competência e atribuição prevista no estatuto. Perguntando novamente, o que são unidades acadêmicas? São institutos e faculdades. Ponto. É isso. Quais são suas atribuições? Coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas suas áreas, decidir sobre sua organização interna, obviamente, respeitando o estatuto e o regimento geral da UNB, e planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob sua responsabilidade. Essas são as atribuições dos institutos e faculdades. No seu estatuto, se vocês tiverem a curiosidade de lerem, né, eu acho que é uma curiosidade extremamente necessária, extremamente válida. Não imagino que vocês vão fazer uma prova desse nível sem ter lido muito bem o estatuto e o regimento. São questões que não são difíceis, são questões que vocês têm condições de fechar, de fazer 100% do assunto. Tá? Não há como errar. Se você estudou, você não erra. Porque eles não tiram conhecimento de outro lugar. Não vamos atrás de jurisprudência e de interpretação doutrinária, não. É a letra lá do estatuto e do seu regimento. Então, a leitura é importante. Mas eu não coloquei aqui porque eu acho que não cabe, não acho relevante no momento, listar todos os institutos e faculdades. Tem uma lista lá no estatuto. Instituto sei de quê, faculdade sei de quê. É um monte de institutos e faculdade. Eu não vejo margem, eu não vejo... não acho razoável que seja cobrado. Então, eu acabei não colocando aqui. Mas se vocês quiserem dar uma lida, eu acho que é uma boa leitura, não perderão nada lendo isso. Está lá no próprio estatuto. Quando vocês forem estudar o estatuto, vocês vão encontrar, vão se deparar com os institutos e as faculdades. Então, vocês... o professor não falou. Realmente, não falei. Mas está lá. Façam uma boa leitura. As unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica o Conselho de Instituto ou de Faculdade e como um órgão executivo a direção. Vamos destrinchar isso aqui, que isso aqui é relevante, isso aqui é importante. São dois tipos de órgão máximo. Temos um órgão deliberativo e de recurso e um executivo. No caso do órgão executivo, nós temos a direção da própria unidade acadêmica. E no caso, o órgão máximo deliberativo e de recurso, em matéria administrativa e acadêmica, é o Conselho de Instituto ou de Faculdade. Então, fiquem atentos. Temos dois tipos de órgão máximo, um deliberativo e de recurso, que é um conselho que existe no próprio instituto ou na faculdade, e como órgão executivo máximo, nós temos, a direção. O órgão executivo, que se quiser chamar de máximo, pode chamar, se não quiser chamar, não chama, mas o órgão executivo deles é a direção. O regimento interno de cada unidade acadêmica deve definir um ou mais colegiados responsáveis pela coordenação didática
dos cursos por ela oferecidos. Desses colegiados, fazem parte os coordenadores dos cursos envolvidos, representantes de outras unidades participantes dos cursos e representantes discentes, na forma definida no regimento geral. Tá? Então, os discentes também têm sua participação lá, definida no regimento geral, quem ainda não estudou, é um estudo posterior. Então, esses colegiados, que são responsáveis pela coordenação didática, né? Quem são os membros desse colegiado? Tá? Coordenadores dos cursos envolvidos, representantes de outras unidades participantes dos cursos. Às vezes, acontece, é normal, você tem um instituto, uma faculdade específica lá, por exemplo, de economia, administração e atuária, né? Ciências atuariais. Mas tem ali um participante da área de direito, tem uma disciplina de direito tributário, que é vinculada a outra faculdade, uma disciplina de direito comercial ou empresarial, como queira chamar, o nome mais moderno, mais bonito hoje de empresarial. Então, um professor de direito do trabalho, que dá aula lá na faculdade de administração. Então, tem essa ligação entre os institutos e faculdades. Então, esse colegiado também participante de cursos e representantes de outras unidades, tá? Além dos famosos discentes, os gloriosos alunos. Então, acho que ficou bem claro o funcionamento das unidades acadêmicas, o que são, tá? Quais são suas atribuições, quais são suas atribuições, a questão dos colegiados, que podem ser criados de forma interna, um ou mais colegiados, deve definir um ou mais colegiados responsáveis pela coordenação didática. Não é pode não, tá? Não é pode, isso não é uma faculdade, isso é uma obrigação. É um dever. Tá? Você tem um órgão máximo deliberativo, que é um conselho, e um órgão executivo, que é a direção. Esses colegiados, quem participa? Coordenadores dos cursos envolvidos, representantes de outras unidades acadêmicas participantes e representação discente. Integram um conselho de instituto e ou de faculdade, tá? Aqui não são esses colegiados responsáveis pela coordenação. A gente está falando aqui do conselho do instituto ou da faculdade agora, tá? Quem é que participa do conselho do instituto ou de faculdade? O diretor, como presidente. Lembre-se que a direção é o órgão executivo e ela tem, obviamente, um diretor. O diretor é um presidente do conselho de instituto, o vice-diretor como vice-presidente, os chefes de departamento da unidade, tá? Departamento de matemática, departamento de física, departamento de química, enfim. Os representantes docentes dos departamentos da unidade. Então, não só os chefes de departamento, como representantes docentes dos departamentos da unidade. Os representantes discentes dos alunos matriculados nos cursos ministrados pela unidade, os representantes dos servidores técnico-administrativos lotados na unidade, bem como outros representantes. Essa é a representação do conselho de instituto ou de faculdade. Veja que aqui nós temos discentes, alunos, servidores técnicos administrativos lotados na unidade, diretor, vice-diretor, chefes de departamento da unidade. Percebam a similaridade com o conselho universitário. Obviamente, o conselho universitário é uma coisa bem maior, bem extenso, que abarca toda a universidade, é o órgão máximo na universidade. E aqui temos um conselhinho, né? Um conselho menor, um conselho do instituto ou de uma faculdade. Percebam que a composição segue uma similaridade. Lá no conselho universitário nós temos o quê? Reitor, vice-reitor e decanos. Tá? Aqui no conselho do instituto e da faculdade temos diretor, vice-diretor
e chefes de departamento da unidade. É como se em esferas diferentes, né, tivéssemos as mesmas pessoas em esferas diferentes, tá? Percebam, reitor, diretor, vice-reitor, vice-diretor, decanos, chefe de departamentos, servidores administrativos, discentes, tá? Além de outros representantes, tá? Então, não é difícil memorizar isso aqui, se a gente entender a lógica de como funciona esse conselho, não fica difícil memorizar. Vamos seguir aqui o barco. Os diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas são nomeados na forma da lei, tá? Então, os diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas são nomeados na forma da lei. Da mesma forma que fala sobre o reitor e o vice-reitor. Quais são as competências do diretor? Superintender e coordenar as atividades da unidade acadêmica. Olha aí. Parecido com o reitor, não é? Qual a diferença do reitor? O reitor tem lá representar a UNB e superintender e coordenar as atividades universitárias. Aqui o diretor superintende e coordena as atividades da unidade acadêmica, bem como exercer as atribuições definidas no regimento geral e no regimento interno da universidade. Notem que sempre existem essas semelhanças. Isso facilita a sua memorização, a sua compreensão do assunto, tá? E quando o diretor está ausente, quem é que responde? Da mesma forma, parecido com o reitor e do vice-reitor. Vamos ver? Nas faltas e impedimentos do diretor, a direção é exercida pelo vice-diretor. Nas faltas e impedimentos do reitor, é exercida pelo vice-reitor. Nas faltas e impedimentos do diretor e do vice-diretor, a direção é exercida pelo membro do conselho de instituto ou de faculdade mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Então, se você tem um conselho lá do instituto ou da faculdade, que seja, aí você pega, faltou impedindo o diretor, o vice-diretor, quem vai ser? O membro mais antigo do conselho, o membro do conselho do instituto de faculdade mais antigo no exercício do magistério na UNB, tá? Não é magistério no ensino, magistério superior, ou magistério do governo federal, do governo distrital, enfim, o que seja. É o membro do conselho do instituto ou da faculdade mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Lá na reitoria é reitor, vice-reitor e depois é o quê? É o decano com mais tempo de atividades acadêmicas. Exatamente, o decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas. Aqui é um pouco diferente. Aqui nós temos um membro do conselho do instituto da faculdade, tá? Temos um membro do conselho do instituto da faculdade que seja mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Aqui, antiguidade é posto, antiguidade vale, é contada e considerada. Ao vice-diretor, obviamente, compete as atribuições definidas no regimento geral, no regimento interno da unidade e nos atos de delegação baixados pelo diretor, da mesma forma que nós vimos para o vice-reitor lá atrás, tá? Diretor e vice-diretor, reitor e vice-reitor, atribuições definidas no regimento geral, no regimento interno da unidade para o diretor, tá? E nos atos de direção baixadas pelo diretor aqui ou pelo reitor lá na reitoria. As unidades acadêmicas são institutos ou faculdades. Uma coisa ou outra, ou as duas coisas, institutos e faculdades. Elas são as unidades acadêmicas. Quais são suas atribuições? Coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas suas respectivas áreas. Decidir sobre sua organização interna respeitado o estatuto. Por quê? Porque o regimento interno delas, quem aprova no fim das contas é o Conselho Universitário, tá? Planeja e administra os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob sua responsabilidade.
As unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica o Conselho do Instituto ou da faculdade e como órgão executivo a direção da própria faculdade ou do instituto. O regimento interno de cada unidade deve definir um ou mais colegiados, deve, tá? Não é pode, é uma obrigação, responsáveis pela coordenação didática dos cursos por ela oferecidos. Desses colegiados fazem parte os coordenadores dos cursos envolvidos, representantes de outras unidades participantes dos cursos e representantes discentes na forma definida no regimento geral. O Conselho do Instituto ou Faculdade, que é o órgão máximo deliberativo, tá? Órgão máximo deliberativo e de recurso das unidades acadêmicas, são os conselhos, e quem integra esse conselho é um diretor como presidente, o próprio diretor do instituto ou da faculdade, o vice-diretor como vice-presidente, os chefes de departamento da unidade, os representantes docentes dos departamentos da unidade, os representantes discentes matriculados nos cursos ministrados pela unidade, bem como os representantes dos servidores técnico-administrativos lotados na unidade, além de outros representantes, tá? Isso é a composição do Conselho de Instituto ou de Faculdade. Já relembrei antes do intervalo, lembra bastante a composição do Conselho Universitário, só que numa esfera diferente. Não na esfera da universidade, mas numa esfera de um instituto ou de uma faculdade que compõe uma unidade, que é uma unidade acadêmica que compõe a própria Universidade de Brasília. Nós veremos agora, nós já vimos também a questão dos diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas, são nomeados na forma da lei. Nas faltas e impedimentos do diretor, quem exerce a direção é o vice-diretor. As atribuições do diretor são superintender e coordenar as atividades da unidade acadêmica. A do reitor é representar a UNB e superintender e coordenar as atividades universitárias de modo geral. Nas faltas e impedimentos do diretor e do vice-diretor, a direção é exercida pelo membro do conselho do instituto ou de faculdade mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Então, o que é que vai acontecer? Falta ou impedimento do diretor e do vice-diretor, você vai procurar um dos membros do conselho. Qual é o mais antigo aqui no exercício do magistério na UNB? É fulaninho, é Matusalém. Matusalém tem 45 anos de UNB, pronto. É ele que vai responder pela direção da unidade acadêmica. E ao vice-diretor, da mesma forma que o vice-reitor, ele vai fazer as atividades previstas no regimento geral e nas delegações, no caso do diretor, tá? Vamos seguir. Os departamentos organizados por área de conhecimento são vinculados às unidades acadêmicas e têm como atribuição principal a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de sua competência. Então, temos aqui unidades acadêmicas e dentro deles, temos departamentos. Tá? Departamento. Então, eles são organizados por área de conhecimento e vinculados à unidade acadêmica. E sua atribuição principal, a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de sua competência. Departamento também tem uma instância deliberativa, tá? Sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas, um colegiado. E como instância executiva, a chefia. Lá para trás, na unidade acadêmica, nós vimos que existe lá um conselho do instituto ou da faculdade, e temos uma direção na parte executiva. No departamento nós temos um colegiado, como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas administrativas e acadêmicas, e
como instância executiva, temos a chefia do departamento, tá? Então, percebam essas similaridades que vão ocorrendo. Essa estrutura básica meio que se repete nos diversos graus hierárquicos. Nas faltas e impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. Temos um chefe de departamento e temos o subchefe. Nas faltas e impedimentos do chefe e do subchefe, a chefia do departamento é exercida pelo docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Aqui, ele não faz a exigência que ele faz no conselho do instituto, que seja um membro do colegiado, por exemplo, tá? Ele só diz assim, o docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Então, conselho universitário, na reitoria, na ausência do reitor e do vice-reitor, quem é que assume? O decano, com mais tempo de atividades acadêmicas. Na unidade acadêmica, que são institutos e faculdades, na ausência do diretor, da unidade acadêmica e do seu vice-diretor, quem que assume é o membro do conselho do instituto ou da faculdade, com mais tempo lá na UNB. E aqui, no departamento, na ausência do chefe e do subchefe, quem assume é o docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. É o Matusalém, o professor mais antigo, aquele professor bem velhinho. Eu lembro que eu entrei na universidade, tinha uma professora bem velhinha, ela já tinha muita idade, eu não sei nem como a compulsória não tinha pego ela. Na época a compulsória era 70 anos de idade. E era uma senhorinha, bem velhinha. Ela era tão velhinha, que ela começava a dar aula, de repente ela estava cochilando enquanto falava. Então, ela, se fosse a mais antiga no magistério, dentro do departamento dela, ela certamente iria substituir o chefe e o subchefe nas faltas e impedimentos deles. Seria essa maravilhosa professora que eu tinha aqui. Começava a dar aula e de repente ela ia parando, fechava os olhos e parava de falar. Uma cochiladazinha, depois retomava e seguia a aula. Então, é o mais antigo. Vejam que a antiguidade é posto, a antiguidade tem valor e tem importância na UNB e nas instituições de ensino superior de modo geral. Integram o colegiado do departamento os docentes em exercício e as representações discente e técnico-administrativa. Então, todos os docentes em exercício integram o colegiado do departamento, bem como representações discente e técnico-administrativa. Lembra que eu falei antes que ele não fazia exigência de que o professor mais antigo queria substituir o chefe e o subchefe nas faltas e impedimentos fosse o membro do colegiado? Está vendo por que ele não faz essa exigência? Porque todos eles, que estão em exercício, já são membros do colegiado do departamento. Então, seria desnecessário dizer que tem que ser alguém do colegiado, porque todos eles já fazem parte. E as representações discente e técnico-administrativas não podem exceder 1/5 cada um do total dos membros docentes do colegiado. Então, se você tem 10 professores, 10 docentes em exercício, você pode ter 2 alunos e 2 técnicos ADM. Tá? Essa é a regra, não pode exceder isso. Tá? A forma de eleição de chefe e subchefe de departamento é definida pelo colegiado do departamento, assegurada a participação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Então, de cara, quem é que diz como funciona, como é que se organiza a eleição do chefe e do subchefe do departamento? Quem que define é o colegiado, que é o colegiado?
Vamos ver novamente. O colegiado é... Deixa eu só pegar aqui. Instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas. Então, o colegiado é quem delibera sobre políticas, estratégias, rotinas acadêmicas e administrativas. É o colegiado. E é o colegiado que define a forma que se dará a eleição. Qual é a limitação aqui que o colegiado tem de cara? A participação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Todos eles têm direito de participar dessa eleição. De plano de cara, eles têm o direito de participar disso. Então, ele pode criar inúmeras regras. Ele só não pode suprimir, o colegiado só pode suprimir, por exemplo, o direito de voto dos discentes ou dos técnicos administrativos. Vamos lá. Aos órgãos complementares competem atividade de caráter permanente de apoio necessária ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Quais são os órgãos complementares? Temos uma biblioteca central, um centro de informática, a editora Universidade de Brasília, a Fazenda Água Limpa, o Hospital Universitário e a Rádio e Televisão Universitária. Vamos lá. Nós estamos vendo atividades de caráter permanente, tá? Apoio ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Lembra que isso aqui é indissociável. Ensino, pesquisa e extensão tem que ser visto de forma indissociável. Então, eles apoiam, né, de forma permanente essas atividades. São esses os órgãos complementares. Vocês lembram quais são os órgãos auxiliares, né? Vocês lembram quais são os órgãos auxiliares da reitoria? Lembram? Não lembram? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O gabinete e a prefeitura do campus são órgãos auxiliares da reitoria. Tá? E, além desses órgãos auxiliares da reitoria, nós temos órgãos complementares, né, da UNB, que são de caráter permanente e apoiam as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas três coisas, ensino, pesquisa e extensão, não podem ser usadas de modo isolado, elas são indissociáveis, elas são integradas. Quando eu tenho ensino, eu devo ter uma pesquisa, eu devo ter extensão. Quando eu tenho pesquisa, eu também tenho que ter ensino, tenho que ter extensão. Elas estão ligadas de forma íntima. São gêmeos, trigêmeos siameses, digamos assim. Então temos aqui Biblioteca Central, Centro de Informática, Editora Universidade de Brasília, Fazenda Água Limpa, Hospital Universitário e Rádio e Televisão Universitária. Ah, professor, você acha que isso vai ser cobrado na prova, o nome desses órgãos? Olhe, eu acho que não. Mas cá está. Está aqui à disposição de vocês. Vamos lá. Aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviços à comunidade, com finalidades específicas ou multidisciplinares. Então, centros, quais são os tipos de atividade? Cultural, artístico, científico, tecnológico e prestação de serviços à comunidade. Suas finalidades podem ser específicas ou multidisciplinares. Os órgãos centrais, órgãos complementares e centros são geridos por seus diretores, que respondem administrativamente por estes órgãos. Os diretores de órgãos complementares são designados pelo reitor com a aprovação do Conselho Universitário. Olha que interessante. Então,
vocês lembram que quando o reitor escolhe, por exemplo, os decanos, né, ele escolhe os decanos vão ser esse aqui. Decano de ensino e graduação vai ser Tício, pesquisa e extensão vai ser Mévio, enfim, escolheu os decanos. Quando ele escolhe os decanos, o conselho universitário tem que aprovar. Vocês lembram também que chefe da procuradoria jurídica, chefe da auditoria, chefe da ouvidoria, o prefeito do campus, o chefe do gabinete e os seus assessores, ele pode escolher de forma livre, sem necessidade de aprovação prévia, ou posterior, sem qualquer necessidade de aprovação do conselho universitário. Aqui, nos órgãos complementares, os diretores de órgãos complementares são designados pelo reitor com a aprovação do conselho universitário, tá? Da mesma forma que os decanos são designados pelo reitor com a aprovação do... Tá um garrancho horroroso isso aqui que eu escrevi, né? Rapaz, deixa eu fazer isso direito aqui. Tem que me habituar a fazer essa escrita bonita. Decanos. Foi o melhor que podia sair. Decanos. Os diretores de centros vinculados à reitoria são designados pelo reitor com a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho de Administração, conforme a natureza de suas atividades. Então, os diretores dos centros vinculados à reitoria são designados pelo reitor da mesma forma que os órgãos complementares, mas quem que aprova pode ser o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou o Conselho de Administração. Vai depender de quê? Depende das suas atividades, tá? Da natureza das atividades desses centros. Tanto os órgãos complementares como os centros têm conselhos deliberativos ou consultivos na forma definida nos seus regimentos internos. Então, eles podem ter esses conselhos deliberativos, né? Eles têm conselhos deliberativos ou consultivos. Tá? Eles têm, não é pode ter, não, eles têm. Agora, na forma definida, nos regimentos internos dos órgãos complementares ou dos centros.